Renato Teles, bom dia. Bom dia, Narciso. Um prazer falar com você e com seus ouvintes. Satisfação toda nossa. Qual é o teor desta nova decisão e quais são as consequências dela nesse processo licitatório que está em vigor? Bom, a decisão bota nos trilhos aquilo que nós já vimos comentando, defendendo e tentando levar de forma simples para o ouvinte poder entender que o processo de fato foi elaborado com técnica, que o processo de fato foi elaborado de forma transparente, que o processo foi elaborado de forma que permitiu a participação popular, uma participação exitosa, um volume expressivo de participantes e que, por conta dessa participação, o edital foi alterado, até porque senão seria uma consulta pública de faz de conta, a inglês ver. Então, a decisão sustenta o que a gente vem com a oportunidade no seu programa e de outros colegas, dizendo que o processo foi muito bem feito. Posso até gostar do azul, do verde, do amarelo, tem questões assim de opinião que é pontuada, mas as decisões foram tecnicamente embasadas, cumprindo as legislações pertinentes e existentes, dando voz à população. Então, a decisão, de forma assim simples, para o usuário e ouvinte poder entender, ela sustenta aquilo que a gente vem dizendo e que foi feito ao longo desse processo. E a decisão coloca de volta o carro no trilho, permitindo que a gente continue seguindo os passos previstos no edital e no contrato. Vale lembrar, o contrato foi assinado. E nós vamos cobrar tudo que tem previsto lá como obrigação das empresas integralmente. Não resta dúvida. Agora, é bom ter clareza que as empresas também têm direitos, conforme os previstos no contrato. Mas ainda na etapa das cobranças, elas têm prazos para serem cumpridos, prazos que vão responder e atender o que está previsto no edital, no contrato. Então, agora, restabelece os prazos para que a gente possa materializar nos primeiros meses do próximo ano a qualidade do transporte que a população deseja e merece. A qualidade do transporte que a população se manifestou na consulta pública. A qualidade do transporte que a população se manifesta diariamente nos veículos de comunicação, na rede social, enfim. Então, a licitação conseguiu um feito inédito, que é unir todos os lados. Situação, oposição, usuário do transporte, não usuário do transporte, clamando por uma mudança da qualidade. E o que é essa continuidade desses prazos? É o prazo de mobilização, o prazo para as empresas formarem suas equipes, contratarem, o prazo para as empresas fazerem a aquisição dos veículos, os prazos para as empresas poderem fazer a instalação e implementação da garagem. Ficamos preocupados porque agora as indústrias, de maneira geral, têm aí a parada das férias coletivas. Então, vamos avaliar como é que vai se dar esse comportamento, mas a expectativa é, nos primeiros meses do próximo ano, ter um transporte remodelado, transformado, com base no que está previsto no edital, com base no que foi pontuado pela população na consulta pública, transformando a qualidade do transporte na região metropolitana. Agora, Renato, para que fique claro para a população, 1º de janeiro, ônibus novos estarão rodando, 30 de janeiro, será em fevereiro. Quando é que efetivamente as novas empresas começam a operar? Não. Precisamos ser também honestos e transparentes. Não será 1º de janeiro, porque seria ainda antes desse prazo previsto, esses 6 meses, que foi interrompido e volta a ser transcorrido, para as empresas poderem fazer essa mobilização. Todas essas idas e vindas também, óbvio que gerem segurança no empresário, né? São investimentos um dos empresários é a público dizer que vai fazer a aquisição de 100% dos veículos 0 quilômetro, mais de 200 milhões de reais. Vai contratar aí cerca de 1.000 funcionários. Então, são investimentos de milhões de reais para transformar a qualidade do transporte. E
em que pesa a decisão positiva e favorável, corroborando, afirmando, sustentando o que a gente vem dizendo, gera uma estabilidade em qualquer um. Mas a decisão agora é positiva, ela é favorável e segue-se o prazo para que as empresas façam esses movimentos de contratações. Uma das vencedoras atua no sistema, mas também precisa de carros novos, em que pese a frota dela ser nova, atualizada, mas precisa de carros novos, precisa adquirir os carros com ar-condicionado, vai precisar fazer contratações para ampliar a sua força de trabalho. Então, também precisa fazer esse movimento, e, em especial a empresa que não atua aqui na região, que precisa fazer 100% de investimento, que precisa fazer contratação, que não existe. Já vou trazer 100, 200, 300 funcionários de outra cidade, outra região. Não, vai contratar aqui na cidade, na região. Já abriu aí um processo de diálogo com o Senat, com o próprio sindicato dos rodoviários para ajudar nesse sentido. Já tem entendimentos nessa natureza para poder fazer essas contratações aqui na região, não só em Aracaju, mas, vamos dizer assim, em Sergipe. Já teve uma primeira rodada de entrevistas, de qualificação, deve fazer outras. Então, os passos precisam ser dados e nós vamos cobrar essa qualidade das empresas integralmente. Agora, elas também têm direito, como está previsto no edital, mas tenho convicção, assim, do processo que foi feito e que teve vencedoras, que é isso que a gente precisa. Empresas com capacidade de investimento. E as empresas que venceram a licitação apresentam essa capacidade de investimento, de trazer esses recursos, de trazer essa mobilização para que, de fato, a gente possa transformar a qualidade do transporte público na nossa região. Não há um prazo, então? Não, o prazo existe, que foi o prazo previsto no contrato era de 6 meses. Esse prazo seria em meados de fevereiro, começo de março, que foi paralisado. Então, essas decisões, para ficar mais claro, Renato, desculpa interrompê-lo, essas decisões judiciais últimas que suspenderam o processo trouxeram impacto e atrasos, então, para a chegada desses novos veículos? Sem dúvida. A decisão, a gente discordava, mas respeitava, e respeitando a decisão, o que diz a decisão, todos os andamentos foram paralisados. A decisão obrigava essa iniciativa. Não foi um desejo nosso, mas respeitamos. E agora, com essa nova decisão, restabelece a condição do andamento dos trabalhos, do que está previsto no edital, a continuidade. Perfeito. Então, a expectativa do consórcio é de que até o mês de março essas empresas tenham conseguido cumprir aí os prazos estabelecidos. Seria isso? Sim, essa é a expectativa. Vamos avaliar ainda como é que vai se dar essa questão da parada. É normal as paradas de final de ano de recesso das empresas, das indústrias, não das empresas vencedoras, mas de quem vai produzir efetivamente os ônibus, para entender o impacto nas entregas. Mas nossa expectativa é de transformar, de ter o andamento do sistema em março do próximo ano. Ok. Magna Santana, à vontade, 6h10. Obrigada, Narciso. 6h10. Bom dia, Renato Teles. Eu só quero reforçar um questionamento em relação esse que você acabou de pontuar agora, e sobre essa decisão do Dr. Cesário Siqueira, o desembargador. Ela já é definitiva, volto a insistir nisso, porque o que eu vi ontem, quando foi divulgado, né, que a gente sempre consulta um e outro, eu disse, não, nós vamos recorrer de novo. E a gente sabe que enquanto há instância, então essa foi uma decisão, e aí eu gostaria que você esclarecesse se ela é monocrática, ela é só uma decisão do desembargador, ela vai para plenário, pode ir para plenário, eu não sei como é que acontece esses recursos e como acontece esse processo. E se assim permanecer, ir mais além até parar no STJ. Então, por que ouvi isso? Eu ouvi porque há ainda pessoas ligadas à atual gestão que vão assumir, não aceitam, né, que está errado.
E ainda lhe pergunto sobre isso que Narciso falou, se você respondeu, de que é em março. Mas nós entrevistamos um dos empresários, um dos que ganhou a licitação, o de Minas Gerais, e ele falou da encomenda já dos ônibus, e ele, para operar, já a partir de janeiro, ele vai trazer ônibus novos. Quando você se refere a março, seria 100% ou não? Ou se já realmente em janeiro a gente já começaria, a população já tendo ônibus, uma boa quantidade, se não 100% da frota com ar-condicionado, mas pelo menos uma parte. O que é que teremos de concreto em janeiro? Além da tarifa mais cara, é claro, para o trabalhador de R$5. À vontade, Renato. Veja, Magda, se eu esqueci de alguma coisa, você provavelmente me lembrando, porque a ideia de fato é levar informação para os ouvintes e, claro, responder os questionamentos. Veja, assim como a decisão que suspendia a etapa, era uma decisão liminar. Muito se diz que parou, que cancelou, que desfez, que era definitivo, que tinha problema e tal. Uma decisão liminar, de primeira instância. Que a gente, insisto, respeitamos, não faço pouco, ao contrário, não quero também passar essa impressão. É uma decisão judicial, cabe se respeitar. Insisto nessa tese. Mas era uma decisão liminar de primeira instância. Agora tem uma decisão de segunda instância, também com a mesma transparência, liminar. Então, não tem ainda uma decisão dizendo que existe algo de errado na licitação. Ao contrário. O que tem hoje posto bem claramente uma decisão liminar de segunda instância dizendo não tem ainda nenhum óbice na licitação. Então, quem diz que está com problema, que está errado, que tem desvio, alguma coisa, precisa comprovar. E ainda não tem essa comprovação. Primeira, de forma assim, objetiva. Então, da mesma forma que o que suspendeu foi uma liminar, agora tem uma liminar também não suspendendo, dando continuidade ao processo. De forma simplista, vocês sabem, eu não sou advogado, mas de forma simplista, com honestidade, é isso. Ponto. A ideia de começar a operação, Magda, não é começar gradativamente. Não tem uma opção para as empresas, olha, tragam 10 ônibus, amanhã tragam mais 50, depois tragam mais 30. Não. Elas precisam começar com 100% resolvido. Não tem uma programação gradativa de início do processo. Começa aqui com X ônibus, depois vamos vendo como é que vai acontecendo, como é que se comporta, se dá certo. Não, tem um contrato que precisa ser seguido. E o contrato prevê a integralidade das condições de trabalho, dos carros, enfim, de tudo que é preciso para começar a operar. Não dá para começar com 20 carros, vamos colocar na linha 1 ou na linha 2, vamos atender tal cidade. Não, tem que começar integralmente o sistema, seja no lote 1 ou seja no lote 2. Eu entendo essa urgência, a nossa urgência também, pela requalificação do sistema. A população quer urgência, a população quer um sistema requalificado, quer ônibus novos, e nós estamos trabalhando nesse sentido. Mas não é factível trabalhar gradativamente. Vamos começar aqui com 10 carros, 50 carros, com 100 carros que seja, e as demais linhas, como é que se faz, entendeu? Continuo com as empresas que estão aqui hoje, enfim. Então, o que está preconizado é começar com a totalidade da frota. Mas a partir de 1º de janeiro, o contrato está previsto para quando? Não, o contrato está previsto um prazo de mobilização desses 6 meses, que não começa em 1º de janeiro. O contrato está válido, assinado, mas tem essa etapa ainda para ser concretizada pelas empresas. Da questão dos veículos, as contratações dos funcionários. Não está ficando. Renato, me permita, porque aí não está ficando claro para o ouvinte. O contrato foi assinado em que mês? Não tenho certeza para te dizer agora, setembro, outubro. Certo. Aí, desse prazo de contrato assinado seriam 6 meses. Exato. Digamos que tenha sido outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Seria o prazo que você colocou. Mas a partir de janeiro, por exemplo, Grupo Progresso, que não ganhou a licitação, vai operar ou é a empresa nova que vai entrar? Vai continuar operando se tiver condições de continuar operando. Mas ela não deve entrar em empresa nova. Porque para entrar em empresa nova, precisa ter a totalidade dos carros.
Não sei se eu fui claro nesse sentido, mas não é factível começar com 30 carros, 50 carros, com 100 carros que seja. Pega aqui uma parte das linhas, começa a operar com a empresa nova, outra parte das linhas começa a manter o sistema atual. Não funciona dessa forma. Tá. E a tarifa? A tarifa em 1º de janeiro... Não temos certeza de que todos os veículos novos estarão em 1º de janeiro, mas a tarifa nova? Não, veja, a tarifa, vou dizer do sistema atual. O sistema atual, a tarifa é R$5 e o usuário paga R$4,50. A Prefeitura de Aracaju, através de subsídio, paga a diferença. Então a tarifa já é R$5. Esse subsídio, com base em lei, aprovado pelas câmaras dos vereadores, encerra dia 30 de dezembro desse ano. Então, mesmo com o sistema atual, a partir de janeiro, nova tarifa integralmente paga pelo usuário. Mesmo com os ônibus velhos ainda? Com o sistema atual, com as linhas atuais, com os carros que dispomos hoje, com o sistema que está funcionando agora. Nesse momento, 1º de janeiro, não tendo mais uma lei que viabilize o custeio dessa diferença, desses 50 centavos para a Prefeitura de Aracaju, o usuário vai pagar integralmente os R$5. O Jonas Almeida diz aqui, resumindo, a população vai ficar na mão por alguns meses. O José do Porto Dantas diz aqui, isso está errado, não vai ter ônibus novos em janeiro, não deve ter aumento de passagem, na minha opinião. Quem mais aqui está se posicionando? Cadê aqui o Alves da Atalaia? Gostaria de saber do presidente do consórcio público da Grande Aracaju se vai colocar de forma fácil de fácil acesso às planilhas de custo da tarifa de ônibus, pois a SMPT guardava a 7 chaves essas planilhas. E o Arilson diz aqui, o cara que transformou o trânsito de Aracaju em um caos, que deu a derrota a Edivaldo nas eleições, é diretor do consórcio, já é demais, para tudo não dá. Um ótimo dia, diz aqui o Arilson Almeida. A população não está compreendendo, meu caro Renato. Eu entendo, porque fica também assim uma criação de narrativa de um lado e tentando desconstruir um processo que foi feito com transparência, um processo que foi feito com participação popular, um processo que tem uma decisão agora materializando que não tem desvio, não tem problema, pelo menos não foi comprovado nenhum desvio, não é um problema de natureza técnica, e que as questões pontuadas de participação popular foram respeitadas. Como disse em uma outra oportunidade, existe uma lei que obriga a fazer a consulta pública e foi uma decisão dos prefeitos, do governador, fazer a consulta pública. Veja como a decisão de transparência, de solicitar, de pedir a participação popular para que se manifestasse, e que foi exitosa, dado o volume, foi importante para o processo, em que pese não tem uma obrigatoriedade. O que tem é uma tentativa de construção de narrativa para desconstruir um processo que foi feito tecnicamente. Eu entendo que não é um tema assim do dia a dia, a parte técnica. É um tema do dia a dia, porque eu sei que eu uso o ônibus, eu sei a hora que ele passa, eu sei se ele está bom, se ele está velho, se ele está ruim, mas o que tem, de fato, técnico por trás não é uma coisa assim trivial. Eu entendo essa característica. E não é tão simples, embora eu tente aqui me esforçar para falar de forma direta, de forma simples, para o usuário poder entender, mas não é um tema do dia a dia. Não é como falar de futebol ou qualquer outro tema que seja, sem desmerecer a qualidade do ouvinte. Eu entendo essa questão. Mas precisa ficar claro que o processo que foi feito aqui em Aracaju é semelhante a qualquer outro processo licitatório de qualquer cidade do Brasil. Renato, eu acho que a população nem está muito preocupada mais com essa questão técnica. A questão agora é de prática. Em 1º de janeiro, eu passo a pagar R$5, 50 centavos a mais no meu bolso e continuo andando em ônibus velho. Eu acho que a questão é mais prática agora. Não estou nem entrando dentro dessa discussão de como foi feito o processo licitatório. Questão prática. 1º de janeiro, eu hoje em novembro pago R$4,50, 1º de janeiro passo a pagar 5, mas vou continuar andando na mesma lata velha. Essa é a questão que está na cabeça da população. Perfeito. Se não tiver uma outra iniciativa e para poder fazer um custeio, a população vai pagar essa diferença. Agora, o esforço é que a população pague por uma tarifa de R$5, tendo um transporte de qualidade. Ônibus novos,
ônibus com ar-condicionado, como a população se manifestou. E todo o trabalho foi feito nesse sentido, nessa direção. Então, isso é importante a população entender que os 4 prefeitos, o governador, trabalhando nessa direção, de ter qualidade no transporte. Ônibus novos, ter frequência, ter aplicativo, ter diversas formas de pagamento para passagem, ter transparência, ter uma fórmula paramétrica que todo mundo possa saber como é que é o cálculo. Tem empresas que tenham condições de fazer investimento, capacidade financeira, já foi aqui público e notório, um empresário publicamente dizendo para trazer mais de 200 milhões de investimento em carros 0 quilômetro. É nesse sentido que foi feito o trabalho e é nesse sentido que está sendo construída todo esse processo de transformação e trazer essa qualidade. Ok, para a gente encerrar, o Fernando diz aqui, a linha 503 Beira-Mar, terminal Atalaia, a empresa Progresso começou a rodar às 17 horas. A empresa não tem carro velho para substituir. Essa reclamação é recorrente aqui. E o Adailton diz aqui, fomos mais uma vez enganados. Antes as explicações não foram tão claras sobre a tal licitação do transporte público da região metropolitana. Um abraço também aqui para o Zeca lá no Costa e Silva acompanhando. Renato, mais algo a destacar? Fique à vontade. A explicação é simples, Narciso. A justiça decidiu pela continuidade. Não sou eu dizendo. Não é o consórcio, não é o prefeito. A justiça, com segunda instância, disse, siga com o processo porque não identifiquei nenhum problema. Ok. Obrigado a informação mais clara que eu posso dar no meu dia de hoje é essa. Perfeito. Obrigado pela participação, Renato. Eu agradeço a oportunidade e sigo à disposição. Bom dia. Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana. Vamos dar continuidade a este assunto, porque, na minha opinião, é muito fácil de resolver. Convoca-se o consórcio, reúnem-se os 4 prefeitos junto ao governador e determina que não haja, como disse o Renato, aumento de passagem a partir de 1º de janeiro para a população não pagar, não estando à disposição dela os ônibus novos. Simples, prático e fácil. Basta vontade política. Quando se quer, convoca-se câmaras de vereadores para trabalhar extraordinariamente a todo momento. Então, para esse caso também é muito fácil de resolver. Que façam-se os processos burocráticos necessários e que a população não pague por um serviço mais caro sem ter qualidade.